Professor Alexandre Reis, prazer tê-lo aqui mais uma vez. E hoje para um tema aí bastante pertinente, como sempre são seus temas de abordagem, inovações no mercado financeiro. Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, André. Tudo tranquilo. O que se pode dizer aí? São muitas as inovações, há transformações num setor que habitualmente ele é conservador, né? O mercado financeiro dificilmente trabalha com essa questão das inovações, a não ser as tecnológicas, mas no demais ele procura sempre medir até onde vai o impacto. Mas é exatamente esse é o ponto. Está chegando a tecnologia muito forte no mercado financeiro que vai mudar radicalmente toda essa relação que nós temos hoje, como nós lidamos até com o dinheiro, né? Veja bem, fazendo uma analogia, né? Nós temos várias empresas mundiais hoje que praticamente não lidam com uma questão bastante diferente do tradicional. Exemplo, a Airbnb, que aluga imóveis no mundo inteiro sem ter os imóveis. O Uber, que transporta pessoas sem ter os veículos como propriedade, né? E assim por diante. E agora nós temos essa que está chegando cada vez mais forte em alguns países, isso já está chegando no varejo, que é a questão das moedas virtuais. Na verdade, o que vai mudar é o mecanismo do meio de pagamento, de como nós, né, os consumidores em geral, vamos pagar as nossas compras, os nossos consumos, vamos dizer assim, em relação às lojas ou o departamento que for, as nossas relações. Nós vamos, é uma espécie de que se chama o mecanismo blockchain. Essa é a grande inovação, né, onde esse blockchain vai ser um mecanismo de compra. Ou seja, ao invés de tu usar moedas físicas, né, moeda propriamente dita, ou moeda em papel, ou a questão que já foi uma grande inovação lá na década de 80, o cartão, todo mundo, opa, mas que isso, como é que vai? Não, isso aí não vai dar certo. E agora nós estamos chegando num meio que vai ter uma moeda como se fosse uma moeda digital, eletrônica. E qual é a grande diferença? Isso vai repercutir na questão da parte monetária dos países, e no caso, a relação do Banco Central de cada país com os mecanismos de fazer política macroeconômica e monetária, vai mudar radicalmente. E principalmente na questão de consumo, isso é uma questão, já estamos falando disso em 2018, né? Que bom que vai ser gravado, André, porque se aproxima isso, essa tendência nos próximos 5, 10 anos, tu já tem isso em prática. Na China, só para ter uma ideia, uma correlação com a questão de números dados, né? Praticamente 90% do mercado, ou seja, lojistas, e aí uma atenção especial aos nossos lojistas aqui, tanto varejo como atacado, já estão só aceitando o pagamento através do blockchain, que é um mecanismo eletrônico que tu vai pagar pelo teu celular e que tu não vai transacionar moeda, propriamente dito, é tudo por moedas virtuais. Transferências, enfim. E aí se diga, será que isso é seguro? Na verdade, esse mecanismo ele é totalmente transparente do ponto de vista de controle. É claro, tem falhas? Tem. Todo o mecanismo digital, né? Nós também, humanos, falhamos, né? Mas as máquinas também podem falhar. Estão aí os hackers para comprovar exatamente. Isso hoje, né? Evidentemente que tem. Agora, o porém dessa história é que tu tem a transparência de tudo isso. Tudo que tu for fazer, tu vai ser arquivado em sistemas, né? É como se fosse hoje, né? Nós usamos mensagens de texto, né? Como o mecanismo do Messenger e WhatsApp. Tudo fica arquivado. Tu pode buscar essas informações, todas as relações de mensagem hoje, de uma forma ou de outra, tu consegue resgatar aquilo que não tem nada mais perdido do ponto de vista digital. É claro que isso aí favorece a questão, é como se fosse o blockchain um mecanismo vai mudar também a contabilidade das empresas, enfim, porque elas vão ter uma transparência total no sentido de saber o que entra e o que sai de dinheiro. Então a questão da corrupção pode ser um belo do mecanismo de controle, né? Também. Efetiva, né? Registros, né? Efetiva, é como se fosse, ela vai criar, cada transação cria uma razão, um razonete naquele antigo modelo contábil que tu fazia tudo no papel, que nem por isso que a contabilidade antigamente se chamava não o contador, e sim o guarda-livro, porque ele fazia tudo no livro.
E o blockchain... E a corrupção se dá no PF, por fora, né? Exatamente. O blockchain nada mais é do que um livro, um razão desses, digital, eletronicamente, onde tu vai fazer ali no teu celular, enfim, e tudo tu vai ter uma memória de saber o que tu faz, e também tu vai ter controle sobre isso, né? Que é mais fácil, o digital tu controla mais fácil do que o físico, né? Então, lavagem de dinheiro, isso pode ser um mecanismo que vai diminuir bastante, né? Com as moedas virtuais, né? Enfim, é uma questão assim, dá um certo impacto, né, André? Mas quando eu estava olhando esses dados, na China, né, 90% do comércio já está sendo, vamos dizer assim, substituído por esse mecanismo do blockchain, moedas virtuais, substituindo a moeda materna, né? E a questão, claro, que ainda o comércio internacional, o grande balizador é o dólar, euro, enfim. Os Estados Unidos está um pouco devagar, mais lento nessa transição, mas eles estão fazendo mecanismos de transformação, com certeza nos próximos 2 anos, os Estados Unidos vai entrar muito forte nisso, muito forte mesmo, e aí tu vai ter 2 grandes potências, né, fazendo essa pressão no sentido de transformar o dinheiro real, né, o dinheiro, o papel moeda, não que ele não vai ser mais aceito, não é isso, vai ter essa transição para essas moedas virtuais e as formas de meio de pagamento diferenciadas. Eu acho que nós temos um sinalizador bastante forte no Brasil, que é a chegada das maquininhas, que chamam agora, exatamente, né? Para substituir aquelas de contrato de aluguel, onerosas, dispendiosas, com valores significativos em relação ao valor de estabelecimentos pequenos, micro até, que agora chegou a maquininha direta na internet, aí a grande vedete das relações de compra e venda, né? Isso já é uma preparação para essa transição que vai acontecer, André. Na verdade também, e aí isso que a gente está vendo, que os lojistas, será que vai acabar o comércio de rua? Não, o comércio de rua não vai acabar, ele vai ter que se adaptar a essas novas transações, ou seja, o que vai acontecer? Tem lojas já na China, exemplo, Índia, né, que tu vai na loja, tu vai passeando, né, nos corredores, geralmente lá são, né, grandes varejos, né, grandes, né, lojas de rede, né, enfim, né, também lojas pequenas estão fazendo isso, e tu escolhe os produtos, automaticamente tu registra nas maquininhas, tu faz o pagamento e esse produto é entregue na tua casa. Então tu tem a prestação de serviço, tu tem a logística por trás. Isso que o nosso comerciante, né, vai ter que começar a pensar. Que é uma tendência do público que está vindo, as gerações que, vamos dizer assim, que vão ser os futuros jovens, vamos dizer assim, estão mais adaptados a isso. Eles não querem mais perder tempo em ficar... Eles querem tudo do ponto de vista mais digital, né? Então, está havendo essa adaptação. Ou seja, de fato, não vai acabar de vez o comércio físico, né? Mas ele vai ter que ser transformado. E aí o interessante dessa questão todo, desse blockchain, moedas virtuais também, é que se esse comerciante conseguir se adaptar a isso, ele também tem ganhos, porque a moeda virtual é também um caráter de investimento, né? Porque ela tem... É como se fosse um mercado como a Bolsa de Valores, no sentido de ter transformado num papel, numa ação de uma empresa. A moeda também tem a valorização. Então, tu adquirindo moedas, tu pode também ter uma garantia de um investimento e ter uma rentabilidade em cima disso. Então, muitas coisas vão surgindo, né, de novidades bastante abruptas, vamos dizer assim, diferentes do que a gente tem hoje, né? Mas que as gerações que vão por vir vão aceitar isso muito mais fácil do que a nossa. É claro que nós também vamos ter que aceitar, porque senão nós vamos estar fora desse mercado. Mais radicalmente ainda, né? Enfim. Eu falei das maquininhas, mas se me permitiu, o Reni Wolf está me fazendo sinal aqui de um outro que também está bastante visível, o Bradesco com o seu BIA, né? Exatamente, é um outro exemplo de aproximação, de novo relacionamento com seus clientes, de uma forma mais digital, que ele praticamente te orienta, é um robô, e por trás disso também,
com certeza já devem estar preparando, né, essa questão de que logo eles vão ter alguma moeda virtual e vão oferecer aos seus clientes essa transformação do real para uma moeda virtual, né, e aí a moeda virtual que vai fazer o pagamento dos consumos desses clientes dele. É exatamente isso. É muito bom pensar isso. Muito bem. Olha, excelente, professor. Até ia dizer o seguinte, na revista Exame traz essa última edição, comparativo com países que superaram efeitos da crise, traz o crescimento da Índia, por um lado bastante generoso, diferente, e por outro aquela imensa massa de pobreza que ainda é efeito que eles têm. E nessa massa de pobreza, é incrível que eles não têm, a maior, veja só como são as coisas, vai bem o que o senhor está dizendo, a circulação de valor é papel físico, é dinheiro físico. E há um esforço enorme do governo cadastrando as pessoas para que elas tenham conta em banco. É claro. Então, cada vez que o carteiro vai entregar, ele já faz um registro e faz uma abertura de conta em banco, para que as pessoas abram um relacionamento financeiro para que o país possa dar o salto. Ou seja, quanto menor a circulação de dinheiro e maior a circulação de riqueza virtual em circulação financeira, maior a propensão ao desenvolvimento. Veja como isso é interessante. E a questão dos controles, né? Controles, na verdade, porque se tu tem o dinheiro em circulação, papel moeda, né? Ele é fácil de tu ter a questão que é um crime bastante penoso aos países, para as pessoas e para as empresas, que é a lavagem de dinheiro. Isso envolve questão com entorpecentes, né, armas, né, é bastante delicado esse problema. E como combater isso? Né? E esse comércio ele surge muito na questão do dinheiro físico, papel moeda, para te fazer essas transações. E no mundo ocorrem muitas dessas transações. Tu tendo essa questão do controle, né, tu consegue inibir isso, né? De uma forma, eu não vou dizer que se inibe 100%, mas tu corrige algumas arestas que impede a facilidade. Isso, E aí essa questão de contrabando, etc., tu diminui. Acho que nunca vai acabar, mas tem que um dia diminuir isso, tem que ter uma forma. Eu acho que a tecnologia e esse exemplo do mercado financeiro se adaptando, tendo mais abertura, né? Não só isso que tu está dizendo, o exemplo da Índia, né? Mas lá o mercado bancário, financeiro, ele é extremamente grande, não é concentrado. Com isso que a gente estava falando aqui, do crescimento dessa ferramenta de pagamento blockchain, criptomoeda, vai ter imenso mercado, vai ter várias moedas circulando no mundo, entendeu? E aí tu tem uma concorrência enorme, né? Claro, pode gerar conflitos, etc. Sim, vai ter que ter regulamentação, legislação sobre isso, né? Com certeza. Né? Mas tu vai ter uma maior flexibilidade migratória de circulação de compra e venda de mercadorias. É isso que vai acontecer. Uma liberdade maior. Alexandre Reis sempre nos faz pensar aqui no programa, sempre traz temas muito interessantes. Obrigado, Reis. Nada.